Pessoal, a gente vai começar uma revisão, tá? Nessas primeiras aulas aí, sobre o que a gente já trabalhou na sala. E depois, conforme as aulas forem correndo, a gente vai evoluindo com a nossa matéria, tá? Então, a gente já trabalhou a potenciação dentro da sala de aula. Eu vou então passar uma revisão para vocês agora para a gente poder relembrar sobre a potenciação e as propriedades, tá bom? Bom, o que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai lembrar da estrutura das potências, tá bom? A gente vai ver como se resolve uma potenciação. A gente vai trabalhar também com a decomposição, né, de uma potência. A gente vai fazer uma decomposição aqui. As propriedades de potência, que são produto de potências de mesma base, o quociente de potências de mesma base e a potência de potência, tá? As três regrinhas aqui da potenciação, e o expoente negativo. Aí a gente vai ver o que acontece se esse expoente for negativo. Tá? Então vamos começar. Bom, começando pela estrutura agora das potências. As potenciações elas têm três elementos, que toda potenciação ela vai possuir esses três elementos para a gente conseguir realizar todo o processo. Tá? O primeiro elemento é a base. A base vai ser esse número aqui bem no comecinho e ele vai ser o número que vai se repetir. Então a nossa base ela vai se repetir várias e várias vezes, tá? E aí quantas vezes ela vai ter que repetir, né? Quantas vezes ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso na quantidade que o expoente, que é esse outro número aqui no cantinho, a quantidade que ele mandar. Então a base ela tem que obedecer o expoente, tá? O que o expoente mandar na base ela vai fazer. E depois que a gente faz a continha, aparece a potência. A potência é o resultado, tá? Então a potenciação, o que ela é? É o processo para você chegar na potência, tá? É o raciocínio para você alcançar a potência, usando a base e usando o expoente, tá bom? Bom, aqui eu vou resolver essa potência para explicar como ela funciona. Aqui então a gente já tem o 3, que é a nossa base. A gente tem o 2, que é o nosso expoente, tá? Quando o expoente é 2, a gente fala que ele é quadrado. Então aqui eu tenho 3 elevado ao quadrado, tá? E o que acontece, né? Como eu já falei, a base ela vai se repetir de acordo com o expoente. Isso quer dizer que o 3 vai repetir duas vezes. Vai ficar assim, ó. E aí o que eu tenho que fazer com esses números, né? Eu vou fazer uma multiplicação. Vamos lembrar que o pontinho aqui, ele representa a conta de vezes, né? Representa a multiplicação. Então eu vou pegar o 3, vou repetir ele aqui, ó, já está repetido duas vezes, e vou fazer a continha, né? 3 vezes 3 vira 9. E aí eu vou encontrar então a nossa potência. Tá? Então 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. Né? E aí quando eu faço 3 vezes 3, eu descubro que ele é igual a 9. Isso quer dizer que o 3 ao quadrado então vale 9. Tá? Então aqui está o processo inteiro, como que você resolve uma potência para concluir, chegar no final, tá bom? Agora eu vou explicar da decomposição, porque agora a gente montou uma potência, né? A decomposição ela serve para você desmontar uma potência, para você descobrir como que aquele número apareceu. Tá? Então eu vou usar o nosso mesmo número aqui para você poder entender, tá? E o que a gente vai fazer com ele? A gente vai separar usando fatores. Cada parte da multiplicação, cada parte da conta de vezes, a gente chama de fator. Então a decomposição é você pegar uma potência e fazer ela ficar toda em forma de fatores. Tá? Acontece usando sempre os números primos. A gente sempre vai acabar utilizando para fazer esse raciocínio os números primos. Eu coloquei aqui os primeiros números para você poder também usar quando for preciso. Tá? O primeiro é o 2, depois o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e ele continua, tá? Eu não vou colocar todos aqui porque são vários números. Coloquei só os primeiros, que é o que a gente mais vai precisar, tá bom? Então o 9, a gente vai fazer a decomposição dele, tá? Como é que eu faço a decomposição? Eu vou colocar uma linha, tá? Aqui do lado, e essa linha vai separar o meu número dos números primos que eu vou colocar. Então eu vou ter que ver em qual tabuada dessas daqui de cima aparece o 9, tá? Se a gente conhece um pouco de tabuada, a gente já vai saber que ela aparece na tabuada do 3. Então aqui eu vou colocar o nosso número 3. Tá? Então eu vou fazer uma divisão. Então para fazer a decomposição, decompor um número, é você dividir ele por alguém. Tá? Então 9 dividido por 3 vai dar um resultado aqui embaixo. Né? Que número que na tabuada do 3 vai fazer o 9 aparecer. E aí esse número vai ser o número 3, certo? Então
Olha lá, 3 vezes 3 vira 9. Então, por isso a gente consegue fazer a decomposição. O 3 ele também vai ser dividido, tá? A gente vai dividir ele, né, por 3, porque é a própria tabuada do nosso número. E o 3 dividido por 3 dá 1. Quando chega no 1, a nossa decomposição ela vai parar. E aí eu vou ver o que aconteceu aqui, ó, do outro lado. Então, o que aconteceu aqui? Eu usei o número 3 duas vezes, não foi? Isso significa que o nosso 3 ele repetiu duas vezes. Olha lá o 2 aparecendo agora do expoente. Então eu tenho que para o 9 aparecer, ele precisa do 3 aparecendo, repetindo duas vezes. Então eu consigo entender que o 9 é a mesma coisa do 3 ao quadrado. Okay? Então a gente consegue montar uma potência, seguindo lá o raciocínio que eu expliquei no slide anterior, e agora a gente consegue ver como é que eu desmonto, né? Como é que eu faço essa potência ser desmontada, tá? Sempre usando os números. Okay? Agora vamos falar das propriedades, que a gente já viu essa na sala de aula, vocês devem ter no caderno, que a gente vai relembrar um pouquinho para a gente começar bem essa retomada de aulas. A primeira propriedade é o produto de potências de mesma base. O que a gente vai fazer nessa regrinha, né? A gente repete a base, ó, repetimos a base e somamos os expoentes. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a base, tá? O númerozinho que for aparecer aqui embaixo, ele vai repetir. E o número que está no expoente aqui em cima, ele vai somar, tá? Ah, mas por que chama produto de potências? Produto, pessoal, é uma multiplicação. Então, ele vai ter o pontinho da multiplicação para fazer a nossa regrinha acontecer, tá? Eu coloquei um exemplo aqui para você entender usando números, tá? Então, eu tenho 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à sétima. Então, ó, tem uma potência aqui, tem outra potência aqui. E essas potências, elas estão se multiplicando, tá? Então, elas estão seguindo um produto. Então, o que eu tenho que fazer? Olha lá de novo, repetimos a base e somamos os expoentes. O 2 é a base, o 2 se repete. Tá? O expoente aqui é 5, o expoente aqui é 7. Então eu vou pegar o 5 e fazer mais 7. E o 5 mais 7 vira 12. Tá bom? Bom, agora a gente vai ver o quociente de potências de mesma base. Tá? Ela é bem parecida, só que agora é um quociente. O que significa isso? Significa que é uma divisão. Tá? O que a gente faz? Olha lá, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Então é uma regra bem parecida, só que aqui ó, a gente vai subtrair. Naquela outra regrinha a gente fazia a soma. Tá? Coloquei também um esqueminha para você ver. O quociente é divisão. Então você vai sempre enxergar esses dois pontinhos aqui. Ou pode ser que apareça em forma de fração. Tá? Eu vou mostrar depois os exemplos, uma fração para a gente poder ver. Tá bom? E aí o que eu vou ter então? Né? A base ela repete, então a base está aqui. E o nosso expoente, esse e esse, vai subtrair. Olha lá o sinalzinho de menos, para a gente fazer a conta. Bom, vamos para o exemplo aqui agora, para ficar até mais fácil. 2 elevado à nona dividido por 2 elevado à quinta. O 2 é a base, o 2 se repete. Então o 2 ficou quietinho ali. E a gente vai subtrair os expoentes. Um é 9, o outro é 5. Então vai ser 9 menos 5. E o 9 menos 5 dá 4. Então aqui a gente vai terminar a continha assim, tá bom? Vamos ver o que mais tem aqui. Potência de potência. A nossa potência de potência, ela é bem... Ó, repetimos a base. Olha lá, presta atenção que todas elas, a base se repetiu. Não teve nenhuma que mexeu e mudou a base. Tá? As 3 regrinhas, a base se repetiu. Tá? E aqui eu vou fazer a multiplicação. Então, atenção, o expoente é que vai fazer a continha. Teve aquela que o expoente somou, que foi do produto de potência. Teve a que o expoente subtraiu, que foi a que a gente viu agora há pouco, que era o quociente. E essa, que é a potência de potência, a gente está multiplicando. Tá? Como assim? A gente vai ter a nossa base com 2 expoentes. E aí esses 2 expoentes aqui, pessoal, eles vão fazer uma conta de vezes, né? Eles vão se multiplicar, tá? Olha o exemplo aqui para a gente entender. 2 elevado à nona elevado à quinta. Olha lá, tem 2 expoentes. Então o que eu faço aqui, né? Eu vou pegar o 9 e multiplicar pelo 5. Então 9 vezes 5 vai dar para mim 45. Tá? Então eu vou ter o 2 elevado a 45. Ok? O expoente negativo.
Essa daqui não é uma propriedade, mas é uma regrinha também da potência que a gente já viu na sala de aula e eu estou repassando com vocês. Tá? O que a gente faz no expoente negativo? A gente vai inverter a base. Ó. Esse daqui mexe a base. Okay? Esse daqui não é regrinha da potência, não é propriedade. Isso aqui é uma outra conta que tem a ver com a potência. Tá? E nesse daqui você mexe na base. Para que eu mexo na base? Porque o expoente ele é negativo. Quando eu mexo na base, eu vou fazer ele ficar um expoente positivo. E aí a continha vai poder começar. Tá? É o seguinte, ó, a gente vai ter um sinalzinho de menos lá no expoente. E se tiver o sinal de menos, não dá para fazer essa conta, ela não vai funcionar. Então a gente tem que pegar a nossa base, que é essa daqui, tá? E inverter ela. Olha o que aconteceu. Ela ficou com o número 1 ali em cima e a letrinha A veio para baixo. Tá? Aqui embaixo, escondidinho, tem o número 1. Tá? A gente não vê, porque ele não vai fazer parte nessa etapa da conta, ele não vai mudar em nada. Mas por causa dele é que eu consigo fazer o nosso expoente, olha lá, perdeu o número, tá? Perdeu o sinal, quer dizer. Aí a gente consegue corrigir esse sinal. Tá? Coloquei um exemplo aqui para você ver. Olha só, 2 elevado a menos 3. O 3 aqui em cima está negativo, então eu não consigo resolver. Aqui embaixo do 2, escondidinho, tem o número 1. Então o número 1 vai para cima, o 2 que está aqui vai para baixo, e aí 1/2. Essa fração ela vai ficar elevada ao cubo. Quando o expoente é 3, a gente chama ele de cubo. Tá? E aí ele vai ficar elevado ao cubo. Agora a conta dá para funcionar, dá para resolver. Porque o que eu estou fazendo? Estou pegando esse número, que é a base, e estou repetindo 3 vezes. Então olha lá, 1/2, né? 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Olha a continha, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2 dá 8. Então eu consigo resolver certinho a minha conta. Se ela tivesse assim negativa, não tem jeito. Como é que eu vou repetir menos 3 vezes? Não tem como. Tá? Então por isso que eu tenho que inverter para a continha poder começar, senão não dá para começar. Tá? Bom, agora a gente vai na parte dos exemplos, que eu vou recapitular cada regrinha com vocês, tá? Para a gente poder entender e finalizar essa primeira parte, essa primeira aula, tá bom? Primeira regra, quando eu tenho uma potência multiplicando outra potência, e olha lá, a base for igual, eu tenho que repetir a base e somar os expoentes. Então, 4 e 5, 4 mais 5, tá? E 4 mais 5 vira 9, ok? Primeira regrinha aqui da multiplicação. Multiplicação vai somar o expoente. Segunda regrinha, a regrinha da divisão. 2 elevado a sexta dividido por 2 elevado a quarta. Tá dividindo. Quando a gente está dividindo, tem que subtrair. Você repete a base, porque ela está igual, e aí você faz a subtração. 6 menos 4 virou 2. Ok? Olha lá que eu falei da fração, né? A fração, pessoal, é uma divisão também. Então a gente vai usar a mesma regrinha daqui. Tá? 5 elevado a sexta dividido por 5 elevado ao cubo. Né? Lembra que o 3 a gente chama de cubo. Então eu vou ter aqui, ó, 5, né, que é a base, tá repetindo, 5, e o 6 menos o 3, que é a continha que a gente faz aqui, ó, 6 menos 3. 6 menos 3 é 3, então esse ficou 5 elevado ao cubo, tá? Agora eu tenho uma potência de potência, olha lá como é que elas são diferentes uma da outra, tá? Aqui é um número só da base, só que eu tenho 2 expoentes, tá? Ah, mas e se aparecer mais um expoente? Também é a mesma regra, também é do mesmo jeito, tá? O que eu tenho que fazer aqui? Tem que multiplicar. Então eu vou pegar o 2 vezes 3, que vai dar 6. Então 6 elevado a sexta, ok? E a última regrinha que a gente viu aqui, a regrinha do expoente negativo, tá? Olha o que está acontecendo aqui, ó, 2/7. É uma fração, certo? Só que ela tem aqui o sinal negativo no expoente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar, inverter esses dois números. Então o 2 foi para baixo, o 7 vai para cima, lá trocou a posição, e aí o nosso número 3 lá do expoente ficou positivo. Olha lá, era negativo, agora é positivo. Então o 7/2 agora ele vai repetir 3 vezes. Então ficou, ó, 7/2 vezes 7/2 vezes 7/2. E aí você faz a conta, ó. 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 7, 343. O 2 vezes 2 é 4 e o 4 vezes 2 é 8. Então aí você tem o resultado 343 por 8, ok? Então, até a próxima, pessoal.